Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta segunda-feira, mais uma semana pela frente, hein? Com Atualidades Pampa. Equipe de comentaristas levando até você a informação, mas sempre com bom humor e com descontração para todo o estado do Rio Grande do Sul. Dar os destaques para este nosso programa de hoje, eu diria que o violento final de semana que nós tivemos. Mais mulheres assassinadas, mais bandidos matando na rua a esmo em frente a uma escola, polícia debaixo de tiroteio, não que não deva estar, mas não é assim, pelo menos, que se espera. Então, me parece que, pelo menos na minha opinião, a violência que graça sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, que cada dia que passa aumenta mais. E também, falando em crimes, em insegurança, a tentativa de assalto perto nas imediações do nosso aeroporto, e a Polícia Rodoviária Federal promete então uma fiscalização um pouco mais intensa. Cenas de filme. Não, horrível, né? Filme de bang bang que só tem bandido, não tem mocinho, né? Exatamente. Na entrada de Porto Alegre, tudo congestionado. A gente sabe bem que aquela zona, em especial em horários de pico, realmente fica muito movimentada, fica tudo trancado. Então, 2 rapazes de boné, de jaqueta, pularam a mureta ali do trem, sim, né? E foram assaltar as pessoas que estavam dentro dos seus carros, dos seus veículos, no congestionamento. E quando os de trás começaram a perceber que estava acontecendo aquela ação, eles começaram a dar ré, e os bandidos chegaram a tentar buscar essas pessoas, mas não se sabe por que eles saíram e realmente não tentaram assaltar os outros, porque os outros nem sabem como naquela hora, naquele movimento, as pessoas entenderam que estava acontecendo aquilo e conseguiram então se afastar. Mas 2 carros foram abordados, né? E a polícia realmente vai ter que começar a observar e ficar de olho. Porque não é novidade. Esta tática, ou esse modus operandi, é o mesmo de quando levanta o nível da ponte do Rio Guaíba. E eu não duvido, não sejam as primeiras pessoas, passa pro lado de cá do muro, passa pro lado de lá do muro e eles assaltam as pessoas. O que é isso? Falta de autoridade nas imediações. Se sabem que isso acontece, querem prender os ladrões? Então vai para lá. Já sabe a hora, sabe o lugar, vai e espera o bandido para prender. Não é assim, Gustavo Vitorino? Infelizmente, mas só que esses vagabundos prendem daqui 2 meses, eles estão soltos. Não, mas 2 meses, pelo menos, eles ficam no ar. Pode ser que a coisa melhore? Tá tudo solto de novo daqui 2 meses, às vezes 1 mês, às vezes nem fica preso. Nem fica preso. Porque por algum motivo o juiz não lava o flagrante. Tentativa de roubo, não roubou. Agora tem uma coisa, o policial dá um tiro num vagabundo desse, responde a um processo administrativo, fica 2, 3 meses se incomodando, dando satisfação, tem que apresentar a arma e o diabo carrega. Tá totalmente deformada a coisa. Tá totalmente fora do lugar. Totalmente fora do lugar. E isso começa de cima para baixo. O seu Toffoli não mandou travar a ação contra o seu Guido Mantega? Sim. Porque disse que a roubalheira da Odebrecht, a propina da Odebrecht é crime eleitoral. Crime eleitoral, cara paga. Crime eleitoral, cara. Vamos lá, o que caracteriza um crime eleitoral pra gente ver se a gente tá muito Quando louco? é vinculado a uma eleição. E o Toffoli entende que a propina da Odebrecht era pra campanha. Essa história de dinheiro pra campanha, mano. É o caixa 2 da campanha. Isso é uma sem-vergonhice que eles Mas eu me usam. admiro Sabe de aquela dizer mentira isso. que você fica Acredita, naquela mentira? A gente conhece Isso é tanta gente sem-vergonhice. mentirosa que Isso é acredita. sem-vergonhice. De cada real que eles arrecadam pra campanha, 3 vai pra casa deles. Vai pra conta numerada na Suíça, vai pra iate, pra barco, pra avião, pro diabo carrega, pras amantes que o Chicão gosta, aquelas grandonas, né, Chicão? Aquelas piriguetes que tu diz. Vai pras piriguetes que o Chicão conhece tudo. Então, Tudo, conhece tudo. é que não sabe que isso... Aí o seu Toffoli, presidente do STF, muito cuidado, o rapaz agora é grande. Presidente do STF mandou trancar a ação penal contra o seu Guido Mantega porque ele entende que é crime eleitoral e encaminha para juiz eleitoral.
Não vai dar? Para! Aí um vagabundo que assalta ali na freeway, tá comigo. Eu quero fazer Vai cair na mão. Se eu conseguir fazer ir pra Brasília, eles vão dizer que isso aqui é crime falimentar. Que eu sou contadinho. Ainda vou ganhar uma pensão. Vamos lá, deixa a coleguinha aqui fazer pergunta. Esse dinheiro também vai para a África? Ah, pois. Não sei se vai, mas que vem, né? Que vem. Estávamos falando agora há pouco, né, doutor Ruschel, sobre esse dinheiro que veio da... Sobre isso, Que vem passear, as pessoas também não conseguem pensar adiante, vem passear. Nós conversávamos, eu e o nosso querido Chicão, né? O Chicão me questionava sobre a o problema. minha Qualquer um pode entrar com dinheiro no país, não é proibido, desde que o declare. O que não pode é entrar, passar uma fronteira, né, com valor. Por que nós temos aquele limite? A gente vai ali, qual é o limite que nós temos aí de compras? 10 mil dólares, alguma coisa assim, tudo que for. 10 mil reais. 10 mil reais, qualquer coisa que passe isso, tu tem que passar ali e declarar. Não é proibido, desde que tenha comprovação de dinheiro. Vai ser a mesma coisa. Entrou com dinheiro, não se apropria do dinheiro, esse dinheiro não vai, né? O Chicão me perguntou, e aí onde é que vai ficar, quem é que vai ficar com o dinheiro? Não, se ele justificar a origem de uma origem segura do dinheiro, o dinheiro é dele. Aí ele vai pelas penalidades só por não ter declarado o dinheiro. Né? Se não acontecer aqui, o mesmo que aconteceu no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né? Que tinha um dinheiro preso, que ia para algum lugar... E eles roubaram o dinheiro preso na pelada da noite. Aí já é uma variação do próprio crime. Também não era uma missão diplomática. Não era nada. Quando é uma missão diplomática, as bagagens elas são intocáveis. E no caso não tinha missão diplomática nenhuma. E eles não queriam entregar, não queriam deixar olhar as bagagens. Eles fizeram uma reclamação hoje junto à chancelaria brasileira. Foi feita agora no final da tarde, a Guiné Equatorial. Aí eu fui dar uma olhadinha nessa Guiné Equatorial. Marley, como curiosidade, é o único país da África de língua espanhola. Francês, espanhol e português. Eles estão tentando português e espanhol, mas a língua originária é espanhola. 28 mil quilômetros quadrados. O avião que eles voavam, 777, custa 330 milhões de dólares. Sim, porque o país, você sabia que a maior renda per capita da África é esse país, e no entanto a população é miserável. Porque o ditador, esse pai desse rapazinho que estava no avião, está há 30 anos, transformou o país numa empresa dele e da família. Agora, ele é o ditador, o filho dele é o vice. O curioso é que tinha 1.400.000 dólares em dinheiro vivo. Dinheiro vivo? Dinheiro real também. Moeda sonante. Um pouco de real. E pra quem não sabe, deixa eu só lembrar, o Lula perdoou a dívida da Guiné Equatorial com o Brasil, viu? Isso foi outra época. Nós estamos agora, como diz o doutor Ruschel, sob o manto da lei eleitoral. Mas tu me conta... Não é bem aí que o Lula não é candidato. Depende de como... Ele não é candidato, ele é um presidiário que está cumprindo pena. Como o doutor da toga vai qualificar, calma. Eu confio no doutor da toga. Pelo menos a maioria. Vamos lá, Mário Barcelos. Bom, eu quero dizer para vocês que, na sequência desse assunto aí, desse cidadão lá da Guiné Equatorial, esse senhor que é o vice-presidente e filho daquele senhor lá que manda no país há 30 anos, eu comecei hoje a fazer um levantamento do avião. Eu adoro aviões, né? Fui ver o avião. É um Boeing 777-300. Ele custa em torno de 340 milhões de dólares. O cidadão tinha 15 relógios, entre eles um Patek Philippe, Chicão Tofani. É o número 1 do mundo, mais caro. É o mais caro do mundo. Aqueles relógios equivalem a mais ou menos 15 milhões de dólares, esses relógios. Ele disse que era de uso pessoal dele cada relógio, né? Esse senhor que usava uma bengala porque ele disse que vinha ao Brasil para se tratar num hospital de São Paulo e ele precisava ter esse dinheiro. Agora, qual é o médico que vai comprar? O médico é caro, hein? 1.400.000 dólares. Tem muita gente que diz que seria um auxílio, não sei, alguma coisa para alguém, para algum amigo brasileiro, alguma coisa parecida com isso. O pessoal, pelo menos, está comentando lá em São Paulo, os comentaristas. Agora, quando é que a África, quando é que os países africanos, quando é que os povos africanos vão receber dos povos europeus que exploraram a África durante centenas de anos um acolhimento? Alguma coisa que possa possibilitar que a África saia desse processo de autofagia, de destruição total, plena e absoluta, onde o camarada fica 30 anos no poder, a ferro e a fogo, tratando do povo da maneira como trata. E a cara do camarada, o camarada usa os maiores carros do mundo. Tem a ver com isso?
O quê? O que a Europa Tem nada que ver. A Europa explorou a África durante 400 anos. Eles que botaram esse doidão. Tem que proteger. Não vota. Tem que proteger a África. Tem que proteger a África. Você está lá ao lado dos ditadores. A África é o berço da humanidade, O berço portanto da é o mais humanidade, deixa antigo. só ele concluir. É o mais antigo concluiu dos o seu comentário? continentes. Não concluí, mas ele não Deixa ele deixa. concluir, depois tu grita Eu com ele. quero Vamos lá. Um de cada vez pra gritar. quero Tem que ficar dizer refino. mais uma vez que a Europa também tem que assumir a sua responsabilidade histórica sobre muitos países da África. É isso que eu tenho a Por dizer. que tu acha que não? Porque pelo seguinte, dona Magda. Professor de história, hein? A África, através da região do Congo belga, os belgas, os franceses do norte e também ingleses, alemães e os holandeses, Alemães Boers, na África do Sul, colonizaram realmente a África. Só que a África teve a sua independência legitimada, os europeus foram embora, levaram o que eles acharam que tinham que levar, e eles ficaram anos lá, inclusive muitos países, se os europeus não estivessem lá, seriam tribais ainda, de canibais ainda. Só que a África não sabe gerir os seus governadores. O africano em si, o povo, os dirigentes são muito corruptos, Magda. Então vai ser essa baderna o resto da vida. A Europa não tem nada que ver. O que a Europa tem que ver com a África agora? Nós temos E o uma Brasil, semelhança com a África, e o Brasil, o Nós país de temos uma corrupção. Querido, o problema do Brasil é Portugal. Se nós fôssemos colonizados pela Holanda, nós seria New Amsterdã. Qual a sua razão de discordar do colega? Porque eu acho que a Europa não tem responsabilidade nenhuma nessa altura do campeonato. A Europa, nós tivemos lá muitos colonizadores, sim, saíram de lá, foram embora, entregaram o país para os africanos, para os nativos. Se eles não souberam gerir o seu país, se eles não sabem gerir o seu país, o problema não é da Europa. É como o Brasil atribuir os problemas dele a Portugal. Não, mas tem nada a ver com o isso. Chicão falou isso agora. Não, o Chicão falou das origens. Das origens. Mas dizer que Portugal tem culpa, porque Claro, o Brasil não tem é essa culpa nenhuma, é as esculhambação, origens. Ele essa mandou os corrupção. degradados pra cá? Os então- corruptos, os canalhas que vieram pra cá? Tá, Para. então, vieram de Portugal? Esses corruptos canalhas vieram de Portugal? Vieram. Não, Isso é uma cultura. Tudo isso é uma nasceu cultura que aqui, vem de tudo lá. nasceu Mas aqui. Não interessa, é uma rapaz. cultura. Tudo minhoca da terra, tudo nasceu aqui. Um outro pilantra importado, mas tudo é daqui. Eu não sei porque ele fala tanto em Hoje minhoca. minhoca. Minhoca, olha aqui, ó, tem uma carta pra ti, ó. Destinatário, Gustavo Vitorino, Atualidades Pampa. Faço entrega a missiva para o senhor. Receita Federal? Doutor Rocha, Pois não, dona Magda. por favor, o que o senhor destaca no dia de hoje? Qual a sua... Temos vários assuntos aqui. Não sei se quer notícia ou quer coisa polêmica. Podemos ir para polêmica. Pô, Já faça, podemos fica a seu critério. vamos abertar hoje, vamos falar de urna eletrônica, que é um assunto Ai, que eu vi meu que a Deus bancada, do que a bancada adora a discussão. Eu lhe confesso não ter nenhum conhecimento sobre a urna eletrônica e venho ouvindo vocês, né? Sim. Ouvindo vocês que falavam da urna eletrônica e pessoas pelo Brasil inteiro muito capacitadas que também são contra a urna eletrônica, então não é privilégio desta bancada, né? E aí eu me ative hoje às explicações dadas pelo secretário do Tribunal Eleitoral, a pessoa mais habilitada tecnicamente para falar de urna eletrônica, e eu me tratei de aprender o que ele disse e trazer para vocês para que nós possamos discutir aqui para fugir. Ele defende? O que ele defende? Primeiro, ele diz assim: foi disponibilizado para todos os partidos e todos os hackers que existem no mundo um determinado período desafiando alguém a violar as urnas eletrônicas. Ninguém conseguiu, evidente, senão viraria notícia mundial também, né? Então, isso foi disponibilizado já agora já venceu o prazo, porque também não fica lá, tem um prazo. Então, isso que ele disse. Foi um prazo para todos os partidos, foi lá. Segundo, sobre o programa, e aí fala alguém que entende muito pouco de computador, sempre é o Gustavo que me socorre quando qualquer coisa no meu computador lá. Mas é importante. Por que ele falou de programação? Ele diz que o programa, ele pode ser mexido, mas depois que ele é fechado, ninguém mais consegue interferir no programa. Daí ele diz assim, e o programa ele é lacrado, ele usou termos técnicos que eu não vou saber, ele é lacrado na presença da Polícia Federal e de todos os partidos. Sim, um representante de cada partido. Exatamente, na presença de todos os partidos. Aí veio o questionamento assim, não, mas o troço é na totalização. Aí ele deu a terceira explicação, que a fraude poderia ser na totalização dos votos. Ele deu a terceira explicação técnica. Cada urna emite um extrato, emite o seu número e este relatório. E quando é feita a contabilização total,
cada urna fica ao lado. Então, tu não podes mexer no total, porque como tu tens a urna que deu 1.000 votos, tu vai na totalização e isso qualquer guri de escola pegaria um erro primário. Sim. Então, as 3 explicações técnicas que ele deu. A quarta aí já é subjetiva, né, de por que não faria o voto impresso. Aí ele calcula que seja pelo custo, isso nós já trouxemos aqui uma avaliação de quanto seria o custo disso. Eu particularmente acho mais fácil mexer no papel. No papel. De quanto seria o custo para as impressoras e o quinto, que é a velocidade, que essas impressoras dariam problema e tu não poderia, então, hoje com a velocidade que se faz, que o resultado sai em 2 horas, 3 horas, tu já consegue totalizar. Foram as 5 explicações que deu o secretário do nosso TRE, é a explicação do secretário aqui do Rio Grande do Sul. O que pensam os caros colegas sobre isso? Eu penso que qualquer sistema, por ser um sistema, não é 100% seguro. Esse que é o meu pensamento. Se sites como a NASA e outros tantos que deveriam ser absolutamente os mais seguros, então, na minha opinião, nada substitui o papelzinho aquele que a pessoa poderia querer e que não foi aprovado. Aquilo ali daria uma segurança muito grande para as pessoas que têm essa dúvida, que se sentem inseguras. Sim, poderiam... o comprovante, né? O comprovante, tá, agora exatamente. O papelzinho é o comprovante. O comprovante, tá, exatamente. Então, se eu não me engano, Gustavo Vitorino, era um comprovante que ficava só na hora, a pessoa tinha o comprovante e aquilo ali não ficava com a pessoa, para a pessoa depois não ser abordada. Porque aqueles que argumentaram que não seria seguro ou que o voto não seria livre, é porque a pessoa poderia ser abordada depois e, coagida a dar aquele papel para algumas determinadas outras pessoas, mas elas não carregariam esse papel. Então, isso tornaria muito mais seguro, pelo menos por parte das pessoas. É claro que deve ser um sistema ultra, mega elaborado e tudo mais, para não haver uma invasão. Que os Estados Unidos não usam, que a França não usa, que Israel por que não usam? Exatamente. Por que não usam? Sim. Então, assim, tudo que é sistema, ele pode ser falho, não adianta. O que não é falho é o papelzinho que a pessoa bota ali, qual é o seu voto e ponto final. E poderia ter tido alguma... Que pode ser recontado. Exatamente, mas tem a possibilidade de ser recontado. Então, essa é a minha opinião, mas é o que a gente tem, né? As autoridades eleitorais, é elas estão cumprindo o papel delas, que é transmitir segurança, transmitir tranquilidade nesse momento, mas é um papel que está absolutamente desfocado das coisas que a gente vê, né? Então, assim, a urna, vou botar a urna aqui, invade a urna. Não tem como invadir. Quem é que me garante que é aquela urna que vai estar lá? Outra coisa, por que ficou tão evidente que o seu Toffoli, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e o seu Ricardo Lewandowski, presidente do STF, se trancaram com 3 técnicos para fazer a totalização exclusivamente do Nordeste, na presença de quase 2 dezenas de jornalistas? Por quê? Porque o painel era aberto, estava entrando tudo em tempo real, todo mundo conferia. Teve uma hora que se fecharam as portas. E teve uma hora que parou tudo, fecharam as portas. E aí aquela hora deu... O seu Toffoli, hoje presidente do STF, né? Presidente do STF, o rapaz tá grandão. Sim. Pode não passar em concurso, mas tá grandão. É só ter amigos do corredor. Foi parar no STF, o seu Toffoli, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, junto com o seu Ricardo Lewandowski, que era então presidente do STF, os dois foram para dentro de uma sala com 3 técnicos, trancaram as portas, vieram lá dentro com o resultado. Para ser de mim. Não que eu quisesse o Aécio. Porque o Aécio todo mundo viu aí, né? Não. Chicão. Não. Tu viu, né? Não é esse. Mas sobre lisura de eleição no Brasil, eu acredito na lisura do TRE aqui do Rio Grande do Sul, eu acredito. Porque conheço os juízes, conheço muita gente lá dentro. Aliás, quero mandar meu abraço aqui ao Dr. Gerson Fishman, presidente da Comissão da Sociedade de Advogados, que é um dos juízes. Alguém contra a favor das urnas, Marne Barcelos? Mas o problema é o que viaja, né, Marne? Os números que vão daqui, será que é os mesmos que chegam lá? Mas eu acho que o balanço deve misturar os números. O presidente do Supremo hoje, eu vi uma declaração do presidente do Supremo hoje, o senhor Toffoli, que disse em alto e bom som que as urnas são absolutamente garantidas que elas são infalíveis. Ele olhando para a câmera e falou, não, e com a calma, ele está muito ponderado, diz que só vai trazer esses assuntos polêmicos para o ano que vem, que esse ano temos as eleições, temos que estar calmos para que as pessoas possam votar naquele que é o único momento que todos nós somos iguais. Agora, se começarem a levantar
esse problema de fraude nas urnas eletrônicas, como é que as pessoas irão votar? Qual é a credibilidade que o brasileiro terá? Eu vou votar, o meu candidato vai ser eleito ou não vai ser eleito? Quer dizer, será um problema muito sério se, após o resultado das eleições, tivermos esse contraste, digamos assim, que diz respeito à fraude nas urnas eletrônicas. Alguém vai falar sobre urnas? Senão eu vou ler o comentário do nosso telespectador aqui, o senhor Manuel Azevedo, que é uma pessoa da nossa confiança, nosso telespectador há muito tempo, eu quero dizer aos senhores, e ele fala sobre a urna. Ele diz assim, é só pesquisarem quantas pessoas chegaram para votar na urna eletrônica e seu voto já havia sido computado. Várias pessoas. Centenas. Vocês podem pesquisar onde quiserem, porque isso não é fake news, diz o seu Manuel Azevedo. Não, tá na internet, tem dados estatísticos, tem dados estatísticos, tudo. Aliás, tem fenômenos curiosos com a urna eletrônica, né? Cidades com mais eleitores que habitantes. Isso é muito. Umas coisinhas bem legais, né? A Anaí também mandou alguma coisa sobre mas mandou um e-mail vazio. Não está aqui, só diz urna eletrônica, ela não escreveu nada. Fala, cara. Pesquisa CNT, posso dar os números, já que estamos falando de eleições. Pesquisa CNT, publicada pelo número BR 04362/2018, para a presidência da República. Bolsonaro, 28,2%, Haddad 17,6%, Ciro Gomes 10,8%, Alckmin 6,1%, Marina 4,1%, João Amoedo 2,8%, Álvaro Dias 1,9%, Henrique Meirelles 1,7%, Boulos 0,4%, Cabo Daciolo 0,4%, Vera Lúcia 0,3%, João Goulart e José Eimael não pontuaram. As pesquisas foram feitas, deixa eu ver a data da pesquisa, com 2.002 pessoas em 137 municípios, margem de erro 2,2 pontos percentuais e nível de confiança 95%. Mostra que há uma tendência de crescimento de alguns e uma tendência de decréscimo muito forte de Marina Silva. Desde o começo, né? E o que a pesquisa mostrou também é que os indecisos estão em alta. O percentual subiu de 8,8% para 12,3%. Então, vai se aproximando e as pessoas realmente chegam no momento de que tem que decidir em quem votar e cada vez mais indecisas para esse momento. O número de indecisos vai caindo, né? Vai caindo. É mais ou menos como a gente Primeiro fala. ele sobe, porque as pessoas têm que decidir. Depois ele começa a Sabe qual é a minha opinião sobre essas pesquisas? Todas elas têm uma coisa em comum que eu acho interessante. O Bolsonaro cresce e o Haddad também. Só que o Haddad cresce um pouquinho a mais. É que nem aquele piloto de Fórmula 1 que está em terceiro, que parece que na reta de chegada vai chegar junto. E eu acho, na minha humilde interpretação, esses dois vão decidir vão ficar no segundo turno. E eu acho que o índice de rejeição do Bolsonaro e do Haddad tende a cair no segundo turno. Só tem dois para votar. Tem dois. Aí muda daí. Aí é outra eleição. Aí é outra eleição. Deixa eu fazer um comentário com vocês aqui ainda sobre isso, tá? O nosso telespectador Fernando Azeredo mandou o seguinte. Boa noite, segue notícia. E ele mandou, inclusive, um link que eu aqui não consegui abrir, onde faz do dia 3 de junho desse ano de 2018. Diz assim, teste feito por equipe da Unicamp revelou falhas de segurança nas urnas eletrônicas. Sim, tá na internet. Né? Pois ele não descobriu a América, ele só está nos dizendo que aqui tem exatamente isso. Então, se você quiser ler... Urnas, diz o João Batista Barreto. Hackers de vários lugares tentaram entrar nas urnas. De vários países foram desafiados. Tem ampla reportagem no site do Terra. Nenhum conseguiu fraudar as urnas. É o que diz o João Batista. Ô, João Batista, deixa eu só informar uma coisa para você. Uma coisa é pegar uma urna, botar aqui e mandar alguém invadir a urna. A outra coisa é um sistema. É um sistema, porque aquela urna que está aqui está fechadinha, amigo. Para ela conversar com as outras urnas, para fazer totalização, ela precisa ter portas abertas.
Os dados precisam se comunicar. Ela tem que ter portas abertas para conversar com outros sistemas. Uma coisa é você botar uma urna aqui e mandar invadir. A outra coisa é essa urna estar ligada num sistema e invadir essa urna. Invadir uma urna. Olha aqui, será que os maiores técnicos do mundo se prestariam a isso, Gustavo? Dentro do teu raciocínio, que é quem conhece, tu vai ser chamado, tu vai sair, tu vai vir do exterior aqui para fazer só uma fiscalização do mundo, tu vai fiscalizar o sistema, né? Senão tu não te dá nem valor como profissional. Estou tentando entender o que vem fazer um técnico aqui. Se é só fazer essa análise de urna, ele não viria para fazer aqui. Se o sistema não for posto no ar, né? O sistema ser posto no ar, você tem que ter 1 milhão de urnas espalhadas. Deixa eu ler mais Brasil, alguns aqui para a gente continuar falando sobre isso. Não teria como você habilitar todos os servidores e todas as urnas para fazer um teste. Paulo Leitão, em um país democrático, KKK democrático, deveriam fazer um levantamento com a população para se quer votar com ou sem urna eletrônica. Como é que se diz? Plebiscito. Plebiscito. Muito obrigada. Boa noite, pessoas queridas. Deixa eu tentar explicar por que acho a urna eletrônica um engodo, diz a nossa telespectadora. Pense em dados, base de dados. Se você não guardar dados, informações coerentes, não tem como auditar. Se você guardar dados realmente coerentes, isso significa que cada voto está associado, linkado, a um e somente um título. Logo, ele não é sigiloso. Ou o voto é auditável e não sigiloso, ou é sigiloso e não auditável. Logo, não sendo auditável, não é isento de fraude. Para mim, a urna eletrônica só garante a apuração praticamente online. Ponto. Anaí Cristina Silveira. Aqui no WhatsApp, concordo plenamente, voto impresso ainda é o mais seguro. O dia que a doutora Carla ler uma mensagem minha eu vou ganhar na loteria. Oba! É uma loteria ter a mensagem lida ao vivo no Atualidades Pampa. Acompanho vocês desde sempre. Não os conheço pessoalmente, só pela TV. Mas vocês são como os estranhos íntimos de todas as minhas noites. Obrigada pela companhia. Vida longa a todos vocês. Assinado Alexandre. Obrigada, Alexandre. Dona Magda, pois não, doutor Magda. Fazia muito tempo que eu não passava pelo centro. Muito tempo, eu digo uns 20 dias, um mês. E hoje passei pelo centro. Que decepção. Como está ruim o centro de Porto Alegre. Ainda pior do que tu tem dito? A Rua da Praia é totalmente tomada. Você não consegue caminhar na rua. O desânimo, o desalento das pessoas que andam. Uma tristeza andar nas ruas de Porto Alegre. E o centro vazio. O centro vazio. As pessoas não vão mais ao centro. O centro... Eu me lembro ainda, como eu sou antiga, eu lembro do tempo que a gente passeava na Rua da Praia para namorar, para olhar as moças bonitas que ali passavam. Se eu não sei se eu... Na moral, o senhor vai ser assaltado. Você é assaltado. Não vou nem conseguir caminhar na Rua da Praia. O Shopping Chão tomou conta do centro de Porto Alegre. Né? É proibido, mas o que é proibido proibir aqui no Brasil. A lei é feita para ser conspurcada. Quer dizer, eu não sei o porquê de tudo isso. Então me dá um desalento, uma tristeza do centro da minha cidade. Eu nasci em Porto Alegre, amo essa cidade, mas sinceramente o aeroporto está me dando uma dorzinha. Roberta. Magda, o que o Marne traz é reflexo muito do que a pesquisa do SPC Brasil trouxe essa semana para nós. Eles pesquisaram os fatores que estão levando os consumidores ao endividamento. Evidentemente que desemprego e queda na renda, mas principalmente um fator que chama muito atenção, que são as emoções. Chama atenção esse dado que 23% dizem consumir por ansiedade, 13% dizem consumir por insatisfações, 12% consomem por abalo financeiro, 9% por problemas no relacionamento familiar. Estes são os motivos emocionais do descontrole. Também a pesquisa identificou que 40% perdem a noção dos gastos na balada ou no jantar. 40% também são pressionados a gastar mais com amigos e família. 37% gastam mais do que podem para aproveitar a vida. 36% admitem compras não planejadas para se sentir melhor. E vejam só, 27% excedem o orçamento para ficarem mais bonitos. E o pior, 81% de todas essas pessoas pesquisadas afirmam que nada estão fazendo para mudar essa situação.
O que tu acha disso, Marne Barcelos e Roberto, eu quero repercutir um item que me impressiona muito, é exatamente a ansiedade, a infelicidade que as pessoas estão e buscam a compensação disso através da compra. Essa me parece um dos motivos mais terríveis, né? As pessoas não buscam opções saudáveis, como a gente diz, vai à praça tomar um chimarrão, vai dar uma corrida na volta na quadra, caminhar, conversa, vai fazer alguma coisa, vai procurar um amigo, desabafa, toca um violão, faz seja o que for, mas buscar essas opções. Acho que o principal disso aí, né, tem as pitorescas, lógico, na balada, bebeu, tá na festa, esqueceu os boletos, passa aquele cartão e depois vamos ver como é que faz, né? O alto índice de pessoas que se sentem pressionadas pela própria família em gastar. Então, isso também sugere a falta de conversa dentro de casa, explicando claramente a situação. Eu acho que num momento como nós estamos, vamos fazer de um limão uma limonada doce. O que é fazer uma limonada doce? É trazer as pessoas para a realidade. Qual é o lado bom, muito ruim aprender assim, mas qual é o lado bom das circunstâncias que hoje a gente vive? É tentar viver com pouco dinheiro, sendo feliz. É possível ficar unido, sim, é possível ter lazer sem dinheiro, mas a gente muitas vezes não está acostumado. Chicão, como é que é quando o cara tá sem dinheiro e a patroinha fazendo uma pressão pelo dinheiro? A Roberta fez uma pergunta ao Marne. Fez uma pergunta ao Marne? Claro, o senhor fez, e aí tu falaste, nós esperamos agora o Marne. Mas eu quero publicamente, ou faria por escrito, me desculpar com o Marne. Não precisa, é só deixar de falar. Eu fico tão bravo. Eu quero dizer para vocês que um livro interessante, que até eu dei de presente para a senhora, Psicopatologia do Dr. Freud, que foi um gênio, um dos homens mais extraordinários do século passado e retrasado. Ele dizia o seguinte, que quando a pessoa não consegue mudar a sua vida, ela troca os móveis da casa. Olha, eu estou fazendo isso. Então a senhora está querendo mudar a sua vida e a senhora não consegue mudar a sua vida. Aí troquei de carro, a pessoa vai trocando as coisas de um ambiente. Como você falou, a pressão da família. Então eu vou comprar, já que eu tenho que dar para os outros, eu dou para mim também. Então precisa realmente fazer um tratamento, conversar com a psicóloga, temos uma aqui ao nosso lado, a nossa sinistra, conversar com alguém, colocar para fora um dos princípios básicos da psicologia, da psicanálise do Dr. Freud, segundo o Dr. Lacan também, que era um seguidor dele, o professor Jacques Lacan, dizia o seguinte, você tem que falar aquilo que o Russell falou. Você tem que falar, você tem que conversar com as pessoas, ligue para alguém, nem que você seja uma mala, ou meu amigo, eu estou atravessando por esse momento, me ouça um pouquinho, isso é importante, você colocar para fora. Depois que você colocar para fora tudo isso, você vai se sentir plenamente melhor. Então as pessoas não conseguem mudar a sua vida, trocam os móveis ou trocam os móveis de posição. Mas se troca o móvel, tá tudo bem, porque não está gastando. Eu acho ótimo, movimenta a vida, troca os móveis. Eu quero fazer a pergunta pro não só o Chicão responde isso. Ninguém deixa, Chicão. Ninguém deixa. Ele acabou de falar. Fala, Carla. Não, ninguém está atravessando. Ninguém está atravessando que eu estou cuidando. Como é que o cara faz quando tá ruim dinheiro e a patroa quer uns investimentos e o cara não consegue? Como é que faz? Como é que administra a situação? Tem duas opções. Ou ele faz um mandrake, que é fazer o que a patroa quer de uma forma surreal, que não vai ter uma sequência. Ele está jogando hoje, mas sabe que depois da manhã vai estourar. Promete. Não é o meu caso. Eu sou Blade Runner, eu digo, querida, eu gasto só comigo. Eu amo eu, mas tu gasta 10 mil por mês só em besteira tua. Só pra mim. Tu quer ficar comigo? Fica comigo. Tu quer que alguém gaste contigo? Eu vou te dar o nome de 10 caras, meus amigos que estão no barranco, no prédio, agora pode fazer. Não queima teus amigos, Uri. Entende? Eu acho que o homem tem que ser assim, tem que jogar duro com ele. Que o Chicão ia dar a resposta. Então a mulher tá afim do cofre. Não de ti. Muito bem, vamos dar uma amenizada. Essa unha é preto no ar que eu coloquei hoje. Olha, vou te contar, hein, tá aparecendo mais que a minha. Eu, uma mocinha de cor-de-rosa, o Chicão de preto. Preto no ar? Preto no ar. Tá no ar, tá no ar, tá mostrando no ar. Estilo no ar. Ok, vamos então a uma coisa maravilhosa que você estava esperando já com o bloco na mão, ao Programe-se com a Alice. Pois é, Magda, depois da tragédia do Museu Nacional,
nós vamos ter um evento muito importante, que é a 12ª edição do projeto Primavera dos Museus, que chega para movimentar os centros culturais de todo o país. E durante toda essa semana, até domingo, mais de 90 locais de 46 cidades aqui do estado prepararam uma programação especial. Em Porto Alegre, 16 instituições participam desse evento. E eu vou destacar a programação do Centro Histórico Cultural Santa Casa, que realiza nesta terça-feira pela manhã, às 9 horas, um curso sobre museologia. E na Fundação Iberê Camargo, o destaque fica por conta da oficina O que é um Museu?, em que crianças vão criar mini-museus no sábado, a partir das 3 da tarde. E depois, às 5 da tarde, vai ter um curso de escrita criativa para adolescentes. E a programação completa do evento pode ser acessada no site programação.museus.gov.br, e aí cada pessoa pode acessar lá para ver o que está acontecendo na sua cidade, se tem algum evento legal. em algum centro cultural. Uma boa ideia. Magda, já que está falando aqui em museus, deixa eu agradecer então a gentil correspondência da dona Gilda Bordim, que ela é especialista em museus. Ela trabalhou no Museu da PUC, trabalhou no Museu Oceanográfico da USP em São Paulo e trabalhou 11 anos no Museu da Fundação Zoobotânica. Ela é uma defensora dos museus. Muito obrigado, dona Gilda, pelo carinho com esse comunicador e de resto com toda a bancada. Muito obrigada. Deixa eu dizer o seguinte, eu tentei fazer logo a seguir da fala da Roberta, mas não consegui, fui um voto vencido. Mas que mulher mais linda essa Roberta, que olhar tempestuoso, muito gata. Parabéns pelo programa. Ele escreveu errado. Parabéns pelo programa. É pra você, o nome do seu pretendente é Cristiano Mota. Que tiro foi esse, tio? Que tiro foi esse, como diria como é que é? Não sei o que, a Jojo Todinho, aquela magrinha. Aquela magrinha. Que tiro foi esse também na página do Facebook das mulheres contra o Bolsonaro? As mulheres anti-Bolsonaro criaram uma página no Facebook e foi ganhando muitos adeptas e estão marcando alguns encontros e tal. Mas, no final de semana, uns hackers invadiram e trocaram e botaram mulheres a favor de Bolsonaro. Tu não queira saber o rebuliço que foi. Foi um horror. Porque as mulheres ficaram muito bravas, furiosas. E esse ataque, então, o cyber-ataque, que eles chamam, eles tiraram as administradoras, mudaram a foto do perfil, mudaram tudo. E aí o Facebook tirou do ar e só realmente voltou a postar quando voltou a pertencer a ela. Mas foi um rebuliço do final de semana. O que eles podem fazer? Agora, quem está muito magoado, muito chateado, muito. E eu tenho boa parte nisso, apesar de achar que ele está sendo injusto comigo. Porque nem todos os e-mails que a gente recebe na primeira parte do programa, a gente consegue responder na primeira parte do programa. Eu acredito que esse telespectador tenha tido o seu e-mail respondido numa outra oportunidade, na segunda parte do programa que ele não viu. Boa noite. Sei que não vão responder. Por isso, não vou escrever mais. Porque tem participantes que têm respostas todos os dias. Ele se chama Léo José. E ele, para se despedir, está escrevendo esse e-mail, queria parabenizar Gustavo Vitorino e Chicão Tofani, que são os únicos participantes da bancada que têm coragem para falar a verdade. Só um alerta. Quanto mais o STF e políticos corruptos apresentarem manipulações desonestas em suas áreas, mais vão favorecer e fazer crescer o candidato a presidente que tem coragem de ser honesto e falar a verdade. Ele está se referindo certamente ao Bolsonaro. Mas, Léo, acho muito difícil que eu nunca tenha lido, mas se eu nunca li, então eu vou te pedir desculpas e dizer assim, não vai embora. Fica com a gente. Tenta ligar, tenta escrever de novo. O Léo tem razão quando fala de mim, doutor Vitorino. O Brasil tá cheio de mimimi, tá cheio de gente ser assaltada, que nem galináceo, como diz os argentinos em Buenos Aires. Ah, tem um arrastão, o marginal ao contrário. Tem que criar pelotões de extermínio, defender a família, defender a cidadania. E não essa história de direitos humanos, essa risadinha aí. Ai, bibibi. Ai, tá, leva tudo de mim. Leva a mulher também, leva tudo.
tudo assim, é uma covardia total. Chegou, tu está falando do cidadão. Do cidadão, covarde. Como é esse seu Léo Jamer? Léo José. Léo Jamer. Léo Jamer é outro bolo, tá gordo agora. Tá um leitão. Que isso? Falando mal. Ela tá gordo, parece o Vitorino até. Bateu uma carteira. Eu quero dizer para o senhor que todos nós aqui falamos a verdade. Que seja somente sua verdade, somente sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Eu procuro falar a minha verdade. A dona Carla dela, a dona senhora aqui do meu lado. Roberta. A linda, como é que ele chamou? O seu Fischer lá, eu troco. Mas eu e o Vitorino assumimos. Nós não lavamos as mãos. Mas como assumimos? Tá bom. Ah, mas assume e depois a gente sabe. Simone Pires. Depois a gente sabe. Peraí, ó. Todo mundo vai ser assaltado. A tua sobrancelha. Não vou levar na brincadeira, não. Podemos brincar com uma coisa, dizer que nós vamos, que ia ser a favor de criar um grupo de extermínio e a gente fica quieto. Eu não vou ficar quieto com isso, Chico. Tu me perdoa. Tu pronunciou a frase, eu sou obrigado a discordar. Se eu não discordar, parece que... Não pode ser assim, Chico. Não é uma coisa ou outra. Se a gente ficar quieto... Se você assaltado, todo mundo vai ser você também vítima dos covardes. Já roubaram as calças dele. Já roubaram as tuas calças. Ele já foi assaltado. Mas sabe, quando o Mariel criou os Homens de Ouro no Rio, foi o período de mais paz. Ok, mas isso é outro período. Eu preciso fazer justiça aqui e agradecer a uma telespectadora, Alicia de Sapucaia do Sul, que disse: boa noite, Carla. Existe também o grupo de mulheres com o Bolsonaro. É verdade. Então existe. E é muito grande. Mas a notícia é que o que foi invadido era os a favor. Mas está feito o registro. Olha aqui, ó, deixa eu falar sobre uma coisa. A dona Lídice Fonseca tá muito braba, falando sobre o resultado da pesquisa que a gente deu aqui. Eu não vou reproduzir, dona Lídice, porque a senhora sabe que a gente tem uma série de restrições, então não vamos ultrapassar. Ridículo que o doutor Vitorino fala sobre as fraudes nas urnas, bem como fala o doutor Ruschel. Viria uma pessoa do exterior só para fazer isso? Acho que deveria ter mais cuidado ao se expressar. Abraços, Lídice Fonseca. Furiosa. Dona Lídice, acho que a senhora... Não é a Alice, é Lídice? Dona Lídice, a senhora deveria se informar um pouquinho mais, tá? Se a senhora tem problemas em relação ao meu comentário, a senhora não leva a sério. Mas daí a questionar as informações que estão em abundância na internet e na mídia, o Marne encerrou o assunto. Só existem 2 países que usam essa urna, a Venezuela e o Brasil. Se a senhora acha que todos os técnicos do mundo, então, não quiseram vir, não vem ninguém. Quem é que vai querer vir aqui testar uma urna eletrônica? Pra você ter uma ideia, os fabricantes dessa urna eletrônica são processados nos Estados Unidos, sabia? Falando em Estados Unidos, Gustavo Vitorino, só para tu não brigar muito com a dona Lídice, né? Que não deixa assim. Magda, primeiro agradecer a dona Lídice, obrigado pelo carinho. Só quero dizer que nós não comparamos os números, tá? Sim. As 3 pesquisas estão empatadas tecnicamente. As últimas 3 pesquisas, todas por diferença, porque existem críticas em relação às pesquisas também. Ou eles se combinaram para todo mundo dar o mesmo resultado, ou os 3 estão os 3 na margem de erro de coisa. Quem pegou bem, pegou um pouquinho da ascensão do Haddad, mas também justificável, porque tão logo ele conseguisse transferir os votos do Lula, a gente sabia que ele iria... Eu acho que nós teremos um quadro um pouquinho mais adiante, daqui uns 10 dias, porque está havendo rumores muito severos de que o centro, que tem quase mais de 10 partidos, diante da polarização que está começando a se formar, sofreria algumas desistências. Alguns candidatos de centro sofreriam uma desistência e iriam se projetar para algum lado. Então, deve mudar o cenário político, deve mudar nos próximos dias. Então, vamos esperar aí uns 7, 10 dias não e muito, ver né? Porque quem nós ficou... estamos perto. Mas é nessa reta final que a coisa... Na reta final que se decide. Porque as pessoas, às vezes, não votam em quem quer, votam para não ter quem não quer. Não quer. Exatamente. Então, esse centro que se confirmar, se de repente polarizar entre direita e esquerda, o centro é enorme e nós não sabemos a movimentação desse centro. Então, eu vi hoje, durante o dia, candidatos temendo sofrer baixas, inclusive em coligações, exatamente porque, sabe, quando o navio começa a afundar, ninguém fica para se assumir, né? Mas eu acho que estamos bem com o quadro do que está acontecendo no país. O que está na frente pontuando em ascendência e um candidato recebendo os votos do outro. Sabe que pela primeira vez o Ibope me ligou. Olha
Olha, o viu? Op me ligou esse final de semana, só que eu fiquei frustrada. Por quê? Porque perguntou a idade e tal, algumas coisas, né? E não era eletrônico, porque tem muitos robôs ligando e fazendo a tal da pesquisa, que também é uma coisa que tá dando o que falar nessa eleição. Mas me ligou e perguntou algumas coisas. Aí no final ela perguntou assim, ó, tu votaste na última eleição? Eu falei assim, muito obrigada pela sua participação. Era só isso que ela queria saber. Não queria saber em quem eu ia votar, quem eu não ia votar. Eu disse, agora eu vou conseguir. Foi frustrante, absolutamente. E sobre essa questão da divulgação dos dados das pesquisas, as pesquisas já são feitas também por telefone, não só aqui no Brasil, mas a divulgação não era feita. Era para pequenos grupos restritos e a imprensa não divulgava aquelas pesquisas que eram feitas exclusivamente por telefone. E nesse ano mudou, já estão divulgando. Daí tem quem diga que só tem telefone classe A e B e que isso então, né, ia influenciar não é no verdade, resultado. porque todo mundo tem. A gente pode ver a pessoa de qualquer jeito, em qualquer lugar. Um telefone celular. Telefone, ela Tem a gente pesquisa sabe que é feita prioridade. por telepatia também. Olha aqui, olha aqui, ó. Nós temos um telespectador que está nos prestando uma informação muito, muito boa. Sou mesário, só para esclarecer. Após a votação, é retirado um pendrive da urna e junto com a lista impressa de votação em percentuais por candidatos e enviado por malote. Aí que tá. Aí que tá transpondido. Aí é que tá. Mas não é assim, né? Não sai da urna o resultado. Não é assim, não. Mas eu acho que no pendrive é muito mais fácil de tu alterar, Gustavo Vitorino. Claro. Mas então, é isso que ele está querendo dizer. Não, mas não é só o pendrive. Os dados vão online. Os dados vão online. Aquilo ali é só materialização. Aquilo é só materialização. É o backup, né? O backup. Olha aqui, ó. Eu preciso ler uma coisa muito, muito, muito legal. Tá aqui, aqui tá na minha mão, não tá no e-mail, tá? Foi uma carta que nós recebemos do senhor Vicente de Caxias do Sul. Preste atenção nessa carta que ela é primorosa. Magda, te assisto desde os tempos do saudoso Clóvis Duarte, só como Marne Vitorino. Tenho 67 anos, sou um pequeno empresário aposentado. Um filho de 38 anos que foi programado, idealizado e muito amado. Quando ele tinha 3 anos, fiquei viúvo. Dediquei toda a minha vida à sua formação. Melhores colégios, cursos, línguas, viagens, carros e muito mais. Mas nunca reconheceu tudo o que lhe proporcionei. Sempre achou que não fiz nada mais que minha obrigação. Engenheiro e empresário, melhor sucedido do que eu, sempre me olhou de cima para baixo, me achando um ser inferior. Magda, um dia no teu programa, o Dr. Ruschel relatou um fato. Um fato ocorrido entre ele e seu pai, em que retornou a um evento depois de ter sido indelicado com seu pai e reconheceu a sua importância. Aquele relato do Dr. Ruschel provocou uma catarse em mim, coisa que em dezenas de horas de análise com um psicólogo não encontrei. Caiu a ficha. A revolta do onde foi que eu errei, por fiz o melhor possível. Me dei alta do psicólogo pelo despertar, desencanei. Magda, agradeço a Rede Pampa e todos deste catártico programa. Vocês são muito importantes em nossas vidas. Acreditem. Vicente, Caxias do Sul, 10 de 9 de 2018. Hoje, considero rever um juramento que fiz há 10 anos, de nunca mais querer ter contato com meu único filho. Não faça isso. Mérito é seu. Não faça Não isso. é, né, Mara? Claro, não faça isso. Eu li porque Muito obrigada. ele dividiu também. com a gente e eu acho que isso que aconteceu com o senhor Vicente deve estar acontecendo com muita gente. Sem com dúvida. muita gente. Discriminação social. E que a leitura desta carta dele, de coração aberto, né? com teus olhos cheios de lembrando, lágrimas. né? E lembrando que através de uma atitude do Ruschel com o pai dele, ele conseguiu desencanar tudo. Para quantas outras pessoas pode servir isso, né? É maravilhoso. Marne Barcelos, notícias. Depois de tudo isso, a gente fica sensibilizado, quem tem filhos, como eu tenho 4 filhos. Mas eu quero dizer para vocês que, trocando de assunto, eu assisti 2 filmes esse final de semana que me deixaram profundamente sensibilizado. O primeiro deles dirigido por Steven Spielberg, um gênio. Este homem realmente é extraordinário. Ele fez um filme chamado A Cor Púrpura,
não sei se vocês assistiram, Eu vi. que conta a história de negros americanos no início do século passado. Um filme absolutamente genial. Whoopi Goldberg e outros grandes atores que participaram desse filme do Spielberg. E o segundo filme que me emocionou profundamente foi Cidade dos Anjos. É lindo Meg também, Ryan Cidade dos Anjos. E Nicolas Cage. Outro filme realmente espetacular. São dois filmes que eu recomendo a vocês. São filmes antigos que têm mais ou menos 20 e poucos anos. E eu tenho 2 telespectadores de Montenegro que estão nos assistindo agora. O meu amigo Hilário e o meu amigo Jalvi, um grande radialista daquela região, que nos assistem todos os dias. E se você é filho e se você é filha, lembre-se do que a dona Magda disse. Não se inclua neste mesmo rol daqueles que têm a discriminação social, porque o pai é pobre, porque o pai estudou menos, porque o pai não fez curso superior, porque o pai fala errado. Não discrimine ele. Se coloque no lugar desse pai, que fez tudo por você. Talvez não tanto quanto você esperasse, mas muito mais do que ele podia fazer. Ainda mais, Marne, se esse pai e essa mãe têm caráter. Que isso é indiscutível. Vamos aproveitar e pensando em você, no melhor para você. Óbvio que sábado eu fui tomar o meu pontual cafezinho lá na Sleep Shop e ver o que tinha mais de especial para a gente ver e eu trazer para vocês. Então, eu quero dizer que a nova linha de colchões da King Coil está impressionante. Ela está maravilhosa. Sabe aquele tipo de colchão que se usa em hotéis de primeiríssima linha, principalmente os americanos? Você deita naquele colchão e você acha que está no paraíso, não precisa de mais nada. Você e o colchão vivem uma história de amor. Da linha da King Coil passa exatamente essa sensação. Eu amei. E obviamente que além de conhecer essa nova linha de colchões, né, assim como eu, quem for lá na Sleep Shop vai encontrar a linha antiga. E por ser antiga, ela tem saldos, ela tem preços especiais, super descontos. Tem novidade com a linha nova de colchões, que acabou de chegar, mas também tem aquela ofertona, sempre tão bem-vinda com os saldos da linha antiga. O recado está dado, agora você só tem que ir até a Sleep Shop, que fica na 24 de outubro. Já disse que tem estacionamento próprio, o número do prédio é 1363, aqui mesmo em Porto Alegre. E o telefone para alguma outra informação, que você pode já querer adiantar alguma coisa, é o 3330 1592. Chegando lá, peça o colchão da Magda Beatriz, que eu tenho certeza você vai ser feliz. Olha, Magda, eu preciso responder aqui, porque às vezes a gente acha que disse, mas não disse. Vamos lá, então. E as pessoas não conseguem entender o que a gente disse. Quando eu disse que não tenho conhecimento sobre urna eletrônica, eu usei o testemunho do Dr. Gustavo, que a cada pane no meu computador eu ligo para ele a 1h da manhã, 2h da manhã, para ele me socorrer lá, porque eu só sei desligar e desligar um computador. Que será entender de urna eletrônica? O que eu fiz foi hoje ouvir a pessoa mais qualificada sobre o tribunal, anotar, porque senão não teria, os 5 itens que ele falou para provocar o contraditório, nós poder discutir o assunto, sabe? Porque estou sendo ironizado que eu disse que eu não entendia nada de urna eletrônica. Bom, então agora eu sou também especialista em urna eletrônica. Vocês me deem o título de doutor honoris causa em urna eletrônica, doutor Russo. Pô, pessoal, tem que acreditar que quando a gente diz que não sabe, né? Olha aqui a nossa telespectadora chamada Ana Laura, diz que gostaria de corrigir a bancada a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas. Vocês estão tratando elas como se elas fossem ligadas a um sistema geral, como, por exemplo, a internet, que poderia ser fraudado. Mas não funciona assim. Todas as urnas são sistemas fechados, tem gente ligando, não pode ligar, e em nenhum momento conectam-se umas com as outras. O processo de contagem dos votos funciona tirando os dados da urna por meio de um pendrive que não pode ser fraudado. Além de que todos os partidos têm técnicos que auditam esse sistema. Os pendrives são criptografados. Não é possível fraudar, é a informação da Ana Laura. Muito bem. Alice. Magda, não sei se tu gosta de dançar, eu sei que a Carla adora. Mas, assim, a Carla dança balé, a Carla é bailarina, eu gosto de me sacudir. E o doutor Russo dá aula na noite, de passinho, Leão da Montanha, saída pela esquerda, a especialidade dele. Tá, daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre ele na noite. Então a gente vai ter um dos maiores...
A gente vai ter um dos maiores festivais de dança do Brasil, que começa essa semana em Porto Alegre. É o Sul em Dança, que chega à sua 16ª edição e que conta com mais de 5 mil bailarinos e estudantes. E a programação inclui apresentações de balé clássico, jazz, dança contemporânea, danças urbanas, folclóricas e estilo livre. A abertura do evento vai ser quarta-feira, mas a partir de quinta, os espetáculos vão estar abertos ao público até o dia 27 desse mês, no Teatro do SESI, em Porto Alegre. E a programação completa pode ser conferida no site sulendança.com.br. Muito bem, tá Quem dança, seus males espanta. Quem canta, seus males espanta também, não é, doutor Ruschel? Doutor Ruschel cantou este final de semana. Da Sinatra. Tá? E mandou para cara colega aqui um vídeo. Eu postei. Gente, é impressionante o número, teve mais de 1000 visualizações. Postei na minha página. Já passaram, na minha passou sim, de 8 na tua, porque as pessoas têm teus amigos. Eu postei e as pessoas ficaram encantadas. Quero dizer uma coisa para vocês. Ele diz que canta. E eu, tá bem, ele canta. Eu já ouvi ele cantar, assim, né, em rodas e coisas, tudo bem. Mas ele no palco com um conjunto bom. Com uma banda. Com uma banda maravilhosa. Ele canta muito, Marne Barcelos. Muito. Olha, Ruschel, tirei o chapéu para ti. Tu canta muito, 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 a muito. Companhia muito. Show 4, que é uma das maiores bandas desse estado, uma banda baile, né? E aí tive a felicidade de um evento, o Vitorino estava convidado, também não pôde comparecer. Fui convidado no meio da festa para cantar uma música, né? E me honrou, evidentemente, e aí dividi com todos os amigos, bonito. né? A música era muito bonita, a sugestão não foi minha. Eu não sei o nome. É do Daniel, Eu Adoro Amar Você. Eu adoro amar você. Olha, ele cantou com coração feliz da mulher que recebeu, sabe que é ela que está no coração do Dr. Ruschel. Feliz da mulher, porque foi lindo que ele cantou. Na próxima apresentação aí que tu for fazer, vai ter, avisa pra gente divulgar pro público. Vamos dar os programas. Mas vai ter uma banda, tem ensaio marcado quinta-feira, tá quase pronto os ensaios. Nós vamos ter uma grande estreia. Vamos ter uma grande estreia. Aí estarão todos. Aí tem mais integrante da banda aí, né? Muito bem. Eu vou levar o uísque pro ensaio. Dona Magda. Fala, senhor A humilhação é demais. O que hoje? 2 grandes fábricas de armas. A Glock, da Áustria, né? Iria colocar uma fábrica no Rio de Janeiro. Desistiu. A outra é a Suíça RUAG, né? Armas e munições. Sabe por quê? Não querem associar a imagem deles ao Brasil, que tem mais de 63 mil homicídios por ano. A Glock... A austríaca Glock não quer entrar no Brasil com medo de associar os assassinatos que existem no Brasil, porque a arma é para defesa, não para assassinato. É para defesa, não assassanato, pelo menos é o que essas fábricas... É a piada pronta, né? Mas é verdade. Uma empresa que fabrica pistola... Não quer vender no Brasil. Cada violência. A Glock trafica para todos os cartéis. Mas pro Brasil eles não querem. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Oi, Magda. Oi, Magda. Quero parabenizar ao Grêmio e a todos os gremistas pela passagem do aniversário do seu clube. E também pelo fato de o Grêmio ser o segundo maior vencedor de Grenais do mundo e de todos os tempos, perdendo apenas para um clube. Parabéns, Sadi Garcia. Pois, seu Sadi, eu quero lhe dizer que eu falei aqui nessa bancada e efetivamente eu fui ao jantar de aniversário dos 115 anos do Grêmio. Uma festa que aconteceu na sexta-noite, lá na Casa NTX. Vocês não têm noção do que teve de gente que assistiu o programa, viu o que eu tinha dito e me procurou na festa para tirar fotos, para mandar Dona Magda beijos. tirou mais fotos que o Jeromel, nunca vi disso. Tirei mais fotos que o Jeromel. É verdade. Olha aqui, ó, eu quero mandar um beijo para a Tela de São Leopoldo e para Rosa Nara, que eu encontrei a filha dela, a Aline Ragoso, lá na festa, e foi ela que me disse assim, a minha mãe estava te assistindo, ela disse que eu não posso chegar em casa sem uma foto tua. E toda a bancada, todo mundo comenta, toda a bancada comenta o programa em si, que amam todos e que assistem o programa. Cara, Magda, fala, gostaria Roberta, de trazer uma informação que talvez o Gustavo vá reproduzir. Gustavo, o Trump anuncia nesse momento uma tarifa de 10% sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses. Imagina
o que vai acontecer no mercado mundial neste momento. Assim, ó, o que o Donald Trump está forçando é que os americanos que fabricam hoje na China tragam suas fábricas de volta para o território americano. Então, qual é o projeto dele? É tornar o produto chinês caro nos Estados Unidos. Ele criou essa sobretaxa de 10%, mas é uma sobretaxa, ou seja, além da taxa já existente, um adicional de mais 10%. A intenção do Donald Trump é fazer isso, e ele está usando uma estratégia interessante. Ele quer pegar os principais players americanos para fazerem isso. Por exemplo, ele está pressionando a Apple para a Apple fabricar o iPhone em território americano. Tem, inclusive, uma campanha, né, na internet que quer o iPhone americano. American Sim, iPhone Now. Quer dizer, não ser fabricado na China, coisa e tal. Eu não sei se a estratégia vai dar certo, mas ele está cumprindo o que ele prometeu na campanha. É porque, assim, os Estados Unidos, eles têm um custo alto. É difícil você competir com um país em que o salário mínimo é $40. Né? O salário mínimo na China é $40. Não tem como você competir, por mais que o Donald Trump apresente. Agora, tem uma coisa interessante que ele está criando, que é o seguinte, que digamos assim, o benefício tributário transverso. Alguns produtos americanos pagam imposto para sair dos Estados Unidos. Então, ele está propondo que, além de uma isenção tributária interna, ele isente também esse produto para sair. E ele está pressionando Microsoft, está pressionando Apple, está pressionando HP, está pressionando uma série de fabricantes americanos exatamente para isso, para criar, digamos assim, um ambiente mais interessante nos Estados Unidos. A verdade é uma só, o Trump declarou guerra comercial à China. Essa está aberta. Tá mais que... É uma guerra comercial. Deixa eu ler aqui para o senhor Adrian Carlos Fontana o e-mail dele. Não interrompa os debates entre divergência de ideias. A riqueza do programa está nestes debates. Cada integrante é responsável pelos seus argumentos. Não é necessário policiar. Senhor Adrian, o senhor me perdoa, mas a minha tarefa é fazer isso. E eu vou continuar fazendo quando as coisas tenderem ou beirarem o risco de entrar na lei eleitoral. O senhor talvez não saiba, existe uma lei eleitoral da qual nós temos conhecimento, tem multas altíssimas para a gente, cada um não é responsável, todos nós somos responsáveis. Eu vou entender, o senhor desconhece isso, por isso que o senhor me atacou desta maneira. Então, até o final das eleições de 2018, sempre que nós formos falar sobre algo de política que possa ser objeto de denúncia, eu vou interromper. O Vitorino tem razão, porque essa história de fabricar Apple nos Estados Unidos não existe. Isso é que nem na indústria relojoeira, que é uma coisa que eu estudo há muitos anos. Eu vou dar um exemplo. Rolex, que é o sonho de consumo do mundo inteiro, é um relógio que ele é fabricado, a caixa dele, na China, em Xangai. Só que vai para a Suíça e na Suíça coloca o rotor, o motor, a corda. Por quê? O interior do relógio é suíço, Swiss made, mas a caixa é fabricada na China. A Apple é a mesma coisa. Esse quadrado Apple é fabricado na China, mas o interior, o software, tudo é no Vale do Silício. Então a parte mais difícil, a parte mais tecnológica, o pulmão do relógio ou do iPhone, ou sei lá do que, é do país de origem, mas a caixa, que é o mais barato, tem que ser num país onde a produção em escala se torna mais viável. Senão o iPhone ia sair R$10 mil aqui no Brasil. O Chicão, o Constantin, a caixa é fabricada na Alemanha. Constantin é o nome de um relógio. Eu tinha um Constantin. Isso, eu tinha o Constantin. A caixa é fabricada na Alemanha envia para a Suíça e a Suíça coloca a máquina. Esse relógio aqui, Bernardos, ele é fabricado na Alemanha, a mão de obra, montado na Suíça e refinado em Hong Kong. Por quê? Porque ele se torna um relógio de Hong Kong. Na realidade, é um relógio suíço. Para ter preço. Não é ter preço. O relógio de bronze ia te cobrar o preço de um carro. Né? Falando em coisas... O meu é fabricado em Gravataí e montado na Galeria do Rosário. Isso mesmo. Isso é igual o meu. O meu também. O meu é um Citizen 4. O Emerson fazendo mega feliz. toda a história na Emerson. E ele me põe na hora, nos lugares certos, na hora certa, e eu tô mega feliz com ele. Mas você vai ficar mais feliz ainda com a dica que a Alice tem para passar para vocês agora. Pega a caderneta para anotar.
Então, eu queria relembrar que Andrea Bocelli, que é considerado o artista de maior sucesso da história da música clássica, vai se apresentar pela primeira vez em Porto Alegre. E o show vai ser agora, nesse domingo, às 8 da noite, no estádio Beira-Rio. E lembrando também que a cantora Maria Rita vai participar do espetáculo, inaugurando uma parceria inédita. E a primeira parte do show do Bocelli vai ser dedicada à música clássica e a segunda parte ele vai cantar seus sucessos mais populares. E a boa notícia é que, apesar de alguns setores já estarem lotados, ainda tem, Magda, ingressos à venda. Oba! Vamos lá, como é que... Que a Alice está fazendo a felicidade da população. A minha irmã, vendo o programa, viu a indicação da Marrom e foi no show, ficou simples. Eu fiz ela gravar quase todos os vídeos e me mandar, coitada, ficou gravando. Mas é espetacular ouvir essa mulher, a sonoridade dela. Eu adoro ela. As escolhas dela com músicas do coração. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês sobre a Alcione. Ela é muito amiga do pai Paulinho, o que protege os cantofones. Eu não sabia. Eu vi uma foto dele, ele postou uma foto. Eu digo, aí, então, nem foi lá, como é que eu disse? Foi Tietá, Marrom? Ele disse, não, dona Magda, ela pediu para falar comigo, disse ele, porque eu conheço ela lá de muitos anos, de não sei o quê, a gente é muito amigo, e eu tinha um presente, mandei entregar para ela, e ela perguntou se eu estava lá, e ela que quis falar comigo. Uma foto linda que o pai Paulinho tem com a Alcione. Uma produção bonita, né? Uma produção afro e tal. Muito legal, muito legal. A Alcione que vai estar na Festa Nacional da Música, já confirmou. Que show. Já confirmou a presença. Quando é que é a festa? É uma suíte lá. É agora em... Não adianta pegar a data, porque nós não somos convidados. Nós não somos convidados, dona. Mas não é só em Bento, né? São vitorinos que todos nós estamos convidados. Vai ter uma etapa aí em Porto Alegre, 3 dias antes. Depois tem uma etapa em Guaíba, no domingo, dia 21. Domingo, dia 20, e depois segunda e terça, 22 e 23, segunda e terça, no complexo do Down London Hotel, lá em Bento Gonçalves. É, isso aí. Legal. Olha aqui, falando em show, olá, assisti o Dr. Ayrton cantando, deu um show, linda voz, e ainda dá uma requebradinha. O vídeo está disponível, não tem não. O vídeo está disponível, não foi retirado do ar. E ficou não tem reboladinha, não. Mas tem uma coisinha. Trabalhamos a voz só, trabalhamos a voz. O Tiago de São Léo diz o seguinte, boa noite, bancada, se entendi bem, ao tirar o pendrive, dá também, sai uma porcentagem do candidato, isso não é estranho? Espero que leiam, pois já mandei mais de 1.500 watts. Ai, mas as pessoas... Quer ver? Olha aqui, ó, o Rafael Correia diz assim, boa noite, Magda, a fêmea alfa. Que isso? É uma pena você não ler mais meus e-mails, sem eu entender, mas eu continuo aí na audiência. Rafael, não tem nada contra. É que eu acho que uma época, tu mandou um e-mail, eu li, tu não assistisse, e aí tu começou a perguntar todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Aí eu parei de ler, né, Rafael? Mas não fica tristinho comigo, continua mandando que, ó... Presta atenção no serviço, né, Rafael? Mandar um abraço para Lilian Sardi, que está de aniversário hoje. Lilian, grande abraço. Conheço a Lilian. Saúde, paz, felicidade. Então me somos, não sabia, vou pegar emprestado. Já chavequeia até os cumprimentos, é um chaveco. É uma pessoa muito querida. A Lilian está de aniversário hoje. Eu conheço a Lilian Sardi. Parabéns, Lilian. Beijo. Sobre o presidente francês Emmanuel Macron. O presidente mais jovem presidente, eu acho, da história da República Francesa, Emmanuel Macron, está sendo atacado pelos seus opositores e pela própria situação, pelos próprios deputados e o Congresso francês que o apoia. Ele encontrou um cidadão disse, eu não consigo emprego. Ele disse, olha, é só atravessar a rua para encontrar um emprego. Só atravessar a rua. Claro que ele exagerou no que ele disse. Eu tenho uma frase aqui de um opositor que diz o seguinte, no fundo é sempre o mesmo discurso liberal que quer responsabilizar os desempregados pela sua situação. Então não tem isso aí, desempregado. Aqui no Brasil, por exemplo, vamos estabelecer, claro, com uma diferença bastante grande, Brasil e França. As pessoas aqui estão desestimuladas, as pessoas passam 1 ano, 2, 3 sem encontrar emprego, não procuram mais emprego.
Porque não adianta, não tem dinheiro nem para pegar o ônibus, para conseguir um emprego. Se candidatar. Isso, e a França, principalmente os jovens franceses que terminam os seus cursos superiores, os seus cursos técnicos, etc., que postulam um trabalho e não conseguem esse trabalho. Então, esse jovem encontrou o presidente na rua: presidente, como é que eu faço isso? Aí, levei meu currículo, uma série de empresas, ninguém nem telefona para me xingar, para dizer qualquer coisa. Não, mas é só atravessar. Eu levo o senhor ali, ó, aquele restaurante tem um emprego, aquele hotel tem um emprego e tal. É a mesma conversa de político em qualquer parte do mundo, dona Magda. É verdade. Olha, Gustavo Vitorino, isso que o Ministério Público está cobrando 85,5 milhões de 7 pessoas que estavam ligadas ao Badesul, ou seja, ex-dirigentes e também funcionários, né, servidores do banco, são acusados de irregularidades em empréstimo à IESA Óleo e Gás, empresa que entrou em recuperação judicial. Isso é muito grave. Nós trouxemos essa informação aqui e frisamos que não é da gestão atual, até para não se misturar. Não, é a anterior. Exatamente, para não misturar com nomes importantes que lá estão nessa diretoria atualmente, né? Mas é muito sério mesmo, é muito sério essas denúncias, vão ser apuradas, né? Como nós trouxemos aqui, o processo em andamento. Sobre brincar com lei, dona, eu trouxe uma coisa que soa como brincadeira, mas é muito sério. Dona Carla tá rindo de alegria, de felicidade. Ela não pode rir, agora tem que chorar. Uma coisa boa. E te escutando. Pois não. O youtuber Everson Zóio, não me pergunta quem é, mas ele é famoso. O youtuber Everson Zóio. Ele botou um vídeo nessas redes sociais, se achando maioral, ele e 3 amigos conversando, e ele disse: aí a minha namorada, que não é mais a namorada, ele já trocou, é uma ex-namorada, e aí ela estava dormindo e ela não quis transar comigo, e eu fui lá e fiz, usou um linguajar deles lá, posso poupá-los disso, desde que vocês entendam o que ele fez. E ele botou isso nas redes sociais. Ele não se deu conta que o crime de estupro, ele é um crime, é uma ação pública incondicionada, não tem... Confesso. E ele confessou. Sim. Imediatamente chegaram denúncias na delegacia da mulher, chamaram ele lá, e ele teve a preocupação. Ele foi lá, a própria guria, foram lá, desmentiu que não é mais namorada, foi lá e disse que não houve estupro, que não houve nada. Mas essas ações públicas incondicionadas, não adianta a parte retirar ou negar. Há uma investigação. Por falta de provas, ele acabou sendo absolvido, mas houve o inquérito, houve toda a evolução, os depoimentos, se ouviu pessoas, as 3 que estavam ali. Então, ele diz que sai com muita experiência desse episódio, e eu quero que se use como experiência, assim, tem certas coisas que não se brinca, né? Com a honra, com coisas capituladas em Código Penal, não se faz brincadeirinha como esse menino quis fazer, né? Se exibindo que teria estuprado a namorada dormindo. Puxa, e esse não é o primeiro youtuber que vem falar bobagem para gerar polêmica, para ganhar mais seguidores. Isso. É um fato já recorrente. Isso, exatamente. E o Ministério Público daqui denunciou o professor de 30 anos que foi acusado de estuprar uma adolescente de 13 numa escola particular aqui na capital. Então, no dia de hoje, ele foi denunciado exatamente por estupro. Diz que tem imagens, que eles têm muitas provas de que realmente isso aconteceu. E a notícia é que a menina procurou a família e que a família fez, então, a denúncia, né? Armou até o tal do flagrante. Mas que já vinha acontecendo desde junho. Que pecado. Que horror. Porque uma pessoa assim, o que tu faz uma pessoa assim, Marne? Não responde, Marne. Não responde. Não responde. Sim. Vamos lá, Marne. Dente por dente, olho por olho. Exatamente. O primeiro aniversariante, Rod McDowall. Esse foi um dos grandes atores e que começa a sua vida como astro em 1940. Ele nasceu em 1928, com apenas 12 para 13 anos, através de um filme rodado na Irlanda e no país de Gales, chamado Como Era Verde o Meu Vale. É um grande clássico dirigido pelo John Ford em 1940 e ganhou todos os prêmios de melhor filme do ano, porque trata da história de uma família, né? Numa família daquela região que trabalhava em minas de carvão e aborda esse problema em Cardiff, no país de Gales.
Depois do Rod McDowell, Anne Bancroft. É uma das mais lindas. É bonita. Ela era lindíssima, é de origem italiana. O nome, eu não me lembro o nome dela, é italiano, mas ela é de origem italiana. Ela fez um clássico do cinema que foi A Primeira Noite de um Homem, com Dustin Hoffman e Catherine Ross. Foi um clássico com as suas músicas e foi o filme que projeta, então, o Dustin Hoffman na sua carreira de grande intérprete. Minha querida amiga Evinha, vocês lembram da Evinha do Trio Esperança? Sim. Do Trio Esperança. Trio Esperança. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim. Isso, 67 de novo anos. Meu sapato marrom. Casaco marrom. Casaco marrom. Deixa eu te perguntar, quantos anos ela está fazendo? 67. Agora ela tá o Evona, que que né? E não era ela que aconteceu? cantava Vestir Azul, Minha Sorte, então mudou? Aquela era outra. acho que não era essa. A Evinha, aconteceu o seguinte, ela era cantora, Trio Esperança, Golden Boy, seus parentes, seus primos e tal, etc. Aí ela conheceu um músico francês que se tornou maestro. Ele, vamos casar e vamos embora para Paris, até hoje, 30 e poucos anos morando em Paris. Mora em Paris. Ela é irmã de um dos Golden Boys, né? Isso, um dos meninos, né? Dos três, só o quarto que era primo. Golden Boys, A Sandra Pera, completando hoje 64 anos de idade, irmã da Marília Pera, Sandra Pera. A Marina Lima, cantora e compositora brasileira, completando 63. Damon Hill, um grande automobilista britânico, Damon Hill. E a Fátima Bernardes, completando hoje 56 anos de idade. Meu Está querido amigo, jogando um bolão a Fátima Bernardes. Tá em grande fase. Jogando um Tá em grande fase, bolão. hein? Melhor coisa que o ex fez foi aprontar para ela que ela, Isso. saiu por cima e tá com um gato que vou te contar. E o meu querido amigo César Filho, outro virginiano, completando mais um ano de vida. César Filho, apresentador de televisão que eu conheci há muitos anos, mais de 30 anos, lá em São Paulo, quando lá vivia. Quem está dando show também são as mulheres. O FMI divulgou uma pesquisa na qual ele divulga que as mulheres na chefia dos bancos, esses bancos têm melhores resultados. Mas que bom. As mulheres são mais disciplinadas que os homens. Muito feliz com essa pesquisa. São mais resilientes, estáveis, tem muito mais estabilidade, aqueles bancos que também trazem para a sua diretoria essas mulheres. Então, eles dizem que a diversidade de ponto de vista faz crescer muito na hora da atuação da mulher. E isso é uma das justificativas, e que a América Latina é a região que menos adota esse princípio e que tem mulheres nos seus quadros nos bancos. O Vitorino seria um grande diretor de banco, dava empréstimo Pois para é, eu todo mundo ter gostaria amigo. de saber por que o Vitorino está tão quieto. Eu ontem assisti um filme, tá falando de banco agora, assisti um filme ontem muito interessante que conta a história de um dos maiores heróis holandeses. Você ia gostar, Marne. O filme se chama O Banqueiro da Resistência. A história de um banqueiro holandês que decidiu apoiar, quando da Segunda Guerra Mundial, decidiu apoiar a resistência holandesa e criou um banco virtual que fornecia dinheiro para os resistentes, para a resistência. Então ele recolhia dos outros banqueiros, enfim, eu não vou contar mais detalhes, mas o filme é muito bacana. É o Banqueiro da Resistência. O filme é muito bonito, conta uma história bonita de um dos maiores heróis da Holanda. Pouco se fala da Holanda na Segunda Guerra Mundial. Anne Frank. Mas a Holanda teve uma participação muito interessante e muito importante. Assistam, que é um belo filme. Muito bem. Falando em assistir, vem aí mais uma dica do programa. Mais uma opção de entretenimento. É que o espetáculo Cirquim, que mistura circo, teatro e dança, vai ser apresentado nos dias 28, 29 e 30 deste mês no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. É uma peça do grupo pelotense Tol e conta a história de uma moça desiludida com o amor do passado, que tem ao seu redor 4 pretendentes. E a escolha do candidato vai ser feita com a ajuda do público. Então, sexta e sábado, o espetáculo vai ocorrer às 9 da noite e domingo às 6 da tarde. Mas não é nesse final de semana, é no outro. Presta atenção no serviço, então. Fala, doutor Ruxa. Bem, a moça que tá bem, 4 pretendentes. Quem é? O senhor? A moça do espetáculo. O senhor tá com 4 moças que presta pretendiam. atenção na informação do programa. Fica atravessando via mão, pega via mão, achando que é o Aí me constrange, né, dona? Aí me constrange, né, dona? Claro, sobre você, ô Cavaleiro Negro. Me constrange, dona. Zorro. Hoje Porque eu tô atento à informação que dá O nosso Vitorino me programa. contou que o senhor colocou o Sinatra de fundo lá na hora de cantar. Eu usei de subterfúgio. A voz igual do Sinatra. Um amigo desse, você não precisa de inimigo, né?
Eu quero dizer que transexuais e travestis poderão votar nesta eleição já usando o seu nome social. Está se usando essa expressão, seu nome social. Quem se organizou? Isso é uma decisão do Supremo, do TST? Mas de um dos órgãos superiores que autorizou, em março autorizou, então eles tinham até 3 de abril, quem o quisesse fazer, alterar ali, botar no seu título de eleitor o seu nome social, tem o direito então de, ao fazer isso, alterarem as listas e eles serem reconhecidos exatamente pelo nome que tem. Né? Quem não conseguiu fazer isso, talvez esteja tomando conhecimento até pela nossa manifestação aqui, faça agora. Não dá para essa eleição ainda, mas para a próxima eleição, ele já, ela os transexuais e os travestis já poderão fazê-lo. Doutor Russo, perdão, assim que entrou uma ligação feita pela minha própria pessoa. A senhora ligou para a senhora mesmo, eu liguei para outra pessoa porque eu fiz assim, pá, ligou, eu não consegui desligar, agora desliguei o telefone. Não sei. Olha aqui, ó. Fala, querido. Não, então, para terminar a notícia, é que dizia assim, que mesmo que tenha já quem fez isso até 13 de abril, se mudar de ideia, pode desfazer, não é casamento também, não. Virou transexual, alterou ali, daqui uns 2 anos, resolve mudar, desfaz de novo, não é para sempre. Então tá bom, então tá. www.osul.com.br é o endereço do nosso jornal eletrônico, onde você tem na íntegra e às vezes até mesmo com atualização as notícias que nós damos aqui durante o nosso programa e tantas outras que acontecem no Brasil e no mundo. Não custa absolutamente nada, basta você baixar o aplicativo do Osul na plataforma que você usa mais e você vai ficar sempre muito bem informado. O que é melhor, estava esperando que eu dissesse, né? Não custa nada, é de grátis, tá? www.osul.com.br. Adoro esse programa pela diversidade. O advogado Mauricinho, não, prepare-se, ó. O playboy, o jornalista experiência e o Vitorino, que às vezes é brilhante e às vezes fala besteira. Já a parte feminina é uma loucura. A gatinha dos eventos, a Carla, linda mulher, inteligente, a advogada do lábio inferior feito à mão e a Magda, que sempre é linda e incansável em informar as pessoas. Estou sempre ligado. Abraço geral. Não, deixa eu acabar o nome da coisa. Não assinou? Porque é o seguinte, elogiou... Ou não assinou. Elogiou todo mundo e me deu um bico. Pô, presta atenção no serviço, rapaz. Mas é por esse teu jeitinho delicado que as pessoas não olham. Tu é brilhante. A dona Alice, por exemplo. A dona Alice, por exemplo. Eu sou sensível. Não é, tu é grosso. Também. Eu exijo um take na boca da indigitada. Eu exijo um take no beijo da indigitada. Que foi citada. Vamos desmentir a denúncia. Como assim? Bonito, ora. Foi eu que sou grosso, no beijo. Mas eu quero enaltecer, eu quero que seja visto. Não, mas o telespectador também enalteceu. Pois então. Bom, de qualquer forma, eu quero reproduzir o que a Magda não. Não, eu quero reproduzir o que a... Vamos começar a botar ovo aí nesse canto, que a galinhagem está grande. Carla trouxe a informação das mulheres voltando a cargos de comando e o Japão, que tem alto número de pessoas que estão na faixa dos 100 anos, eles estão realmente apostando muito na mão de obra feminina para tratar desse grande número de população que lá no Japão está, né? E tomara que isso venha realmente para outros países. Achei muito importante os dados esses das mulheres entrando em cargos de comando. De bancos. E principalmente porque há uma grande, e isso é natural, há uma disparidade porque a mulher tem muita proteção em razão, muitas vezes, da maternidade, há uma proteção correta da lei nesse sentido, e muitas vezes o homem, nesse momento,
angaria espaço que a mulher acaba perdendo em razão dos filhos, que é natural. E é muito importante essa visão de ver que a mulher, depois que é mãe, se torna ainda melhor quando ela volta ao mercado de trabalho ou continua no mercado de trabalho. Muito bem. E o Donald Trump, amigo dos coleguinhas aqui, está defendendo o seu candidato ao Supremo de acusação de agressão sexual. Manteve-se firme nesta segunda-feira, ao lado do seu candidato à Suprema Corte, Brett Kavanaugh, que foi acusado de agredir sexualmente uma mulher na década de 1980. Ele reafirmou seu apoio, mas admitiu que o aval a ele poderá demorar um pouco. Tenho certeza de que tudo vai dar certo, disse Trump na Casa Branca, apontando que a votação poderá atrasar um pouco. O presidente também lamentou que as acusações remontem à década de 80. Eu acho que a acusação... 38 anos? Pô, mas 38 anos agora que ela foi acusar ele? Pois é. Agora que o cara foi indicado à Suprema Corte, ele passou a mão não sei, Sabe o que acontece? Mas na noite acontece muito o seguinte: a mulher vai no teu camarote, vamos supor que tá com os amigos lá. Você enrola muito. Ela pede uma bebida, aí tu dá. Ela fica legal, empolgada, te dá um beijo, blá, 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 tu é o cara. Depois te pede uma bebida pra ela, pras amigas, tu diz, não, terminou, né, meu amor? Ela fica brava, quis me agarrar, bababá, mas o cara... 70% das acusações da mulher, quando vem da noite, é mentira pra mim. Tá, mas essa, eu não sei como é que caso era esse. De dia não sei, não. De dia não sei. De dia nem interessa. Tu nem interessa também, vampiro, só sai de noite, né? Tu gosta só de noite. Das 4 da tarde. De dia tu fica dormindo pendurado, assim, igual o morcegão. Mas demais. Chico, essas lantejoulas no teu relógio. Não, Isso aqui é um homem especial. Ai, foi feito só pra ele. Eu pensei que era lantejoula. Daí a Orla Bardot fez pra mim, que é uma empresa gaúcha de óculos extravagantes, exóticos e pra noite, entende? Óculos fashion, uma coisa, não sei. Não vou brigar com o que é aquele ponto vermelho no nariz dele? Não posso dizer isso, porque Deus estava feliz quando me fez, que nem Armandinho disse. Que estava de mal quando fez ele. O Armandinho tem uma música dele. Deus estava namorando. Deus me desenhou, ele estava namorando. Se te interessar, eu tenho outros pontos vermelhos também. Isso aí não interessa. Ninguém interessa. Ficou 2 anos sem ligar ninguém. Eu sou Grêmio. Ainda falou aqui que o bumbum é cabeludo, mas é só coisa horrorosa. Chegou, vamos falar do falou isso aí. Temos tempo ainda. Deixa só a Alice dar mais uma dica. Mais uma dica, porque foi inaugurada em Porto Alegre a exposição Entre Fissuras, que traz um conjunto de desenhos e vegetações que fazem parte da paisagem urbana. E as obras são da artista Cláudia Ramersky, que procuram mostrar a natureza que existe em locais inesperados da cidade. E a visitação tem bastante tempo ainda, até 22 de fevereiro, sempre de segunda a sexta, da 1 da tarde às 6 da tarde, na Galeria Mamute, em Porto Alegre. Muito bem. O senhor vai falar de futebol? Vou falar de futebol. Estamos na madrugada de terça-feira e hoje o Grêmio joga a partida mais importante do ano, em pleno mês de setembro, que é uma partida das quartas de final da Libertadores. O Grêmio já viajou domingo à noite, vai com a defecção de seus 2 centroavantes, tanto o titular quanto o reserva, e o Renato manteve a incógnita qual será a escalação e qual será o esquema tático. E pela primeira vez realmente não se conseguiu, toda a imprensa trabalhando, não vazou, não se sabe se o Grêmio vai jogar com centroavante móvel, se o Grêmio vai adiantar o Luan, não se sabe quem será o volante pelo lado esquerdo, embora a probabilidade que seja o Ciro. Então são incógnitas que é importante que o Grêmio consiga se arrumar, trazer um bom resultado de lá, porque esse Atlético Tucumã, muito desacreditado no início, é um time que já está entre os 4 primeiros do Campeonato Argentino, está que nem o Grêmio, poupando, jogando com reservas, por isso que não está ponteando o campeonato. É uma equipe muito boa, né, Chicão? Outra coisa, hoje eu tenho frisado sempre na Grenal, é a mesma coisa que vir o São Paulo aqui no time argentino jogar em Lages, no interior de Santa Catarina. A cidade de Tucumã fica a 1.200 quilômetros de Buenos Aires. É no interior do interior da Argentina. Os próprios times de Buenos Aires ficam com receio de jogar lá. E o Tucumã joga a vida dele. Agora, se o Tucumã fizer 2-0, o Grêmio não reverte. Não, vira a boca pra lá. Não estraga a nossa madrugada aqui. Não, mas eu tô analisando jornalisticamente. O Estudiantes de La Plata aconteceu isso aí. Posso fazer uma pergunta?
Por que botaram os 2 médicos do Grêmio pra rua? Dona Magda, eu participei... São 2 amigos meus, só queria saber Isso, eu participei de um programa ontem esportivo e confesso que me exasperei um pouco, porque eu não admito que 2 funcionários, um deles com 35 anos de casa, seja colocada a suspeição sobre a capacidade deles. Agora, é uma medida administrativa, às vezes o clube precisa que o profissional dê mais horas ao clube que ele possa dar, às vezes até pelo seu próprio tamanho, né? Então eu saí em defesa da capacitação dos profissionais, mas ao mesmo tempo respeito a decisão administrativa que, como eu disse, às vezes tu é médico, tu trabalha em 3, 4 hospitais, tu tem tua clínica que precisa muito de ti e o Grêmio hoje precisa full time. Tá. É uma hipótese que eu abro, mas deixa eu te em fazer uma respeito aos pergunta, profissionais. Tu foi dirigente, tu sabe. Eles são funcionários e não tem horário full time? São funcionários. Eu quero trabalhar. Todos têm seus contratos com hospitais, todos têm sua Não, isso clínica. eu sei, mas que tempo que dedicam pro clube, então, qualquer um deles. Às vezes a incompatibilidade disso é motivo de rescisão do contrato. Tá. Agora eu só quis defender. Porque são 2 excelentes profissionais. Lógico, se começou com a alusão de que o jogador estava demorando para se recuperar. Foi o que deram a entender. E isso é a palavra competência. Eu não posso permitir que 2 profissionais que serviram 30 anos ao Grêmio sejam... E sempre bem, agora não serve mais, né? Volto a dizer, acho que o Grêmio hoje precisa de profissionais, quem sabe, só no Grêmio. Pois é uma hipótese, estou trabalhando com essa hipótese. Pensei que fosse, nesse sentido, dona Magda. Porque é uma empresa, né? Lógico, é uma empresa. É que eles são contratados, são funcionários, enfim. De carteira assinada, de carteira com todos os seus assinada, direitos. foi isso que eu fiquei achei estranho, porque são 2 médicos excelentes, né? E sempre mantiveram muito bem a equipe do Grêmio. Nós vamos chegando ao final de mais uma Atualidades Pampa. Na hora da gente ir pra casinha, descansar, e você também. Pode ligar a televisão, tem nada melhor pra você ver depois da gente, tá? Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, a gente está de volta com mais um Atualidades Pampa. Até lá! Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.